DPF. Momento. Não saia daí não, gente. Sai daí não. Não sai. Se inscreve no canal, dá like, compartilha, traz todo mundo 2.000 pessoas ao vivo. Vai lá no like. Não. Inscreve. Cara, a gente precisa demais que vocês sejam inscritos aqui no nosso canal. Até porque tem muita gente pedindo pra gente trazer o Ciro Gomes pra conversar com o Rubão. Só que o Ciro Gomes não dá moral pro canal, né? O canal não tá... Ciro Gomes... Precisa ter 1 milhão pro homem vir. Então se inscreve aí. Aproveita aí, se inscreve. Vamos crescer o Três Irmãos? Que a hora que crescer, eu prometo que eu coloco todo mundo aqui pra conversar com o Rubão. Se o Rubão quiser, óbvio, né? E aceitar. E eu já falo diferente. Eu trago o cara aqui, o cara que se vira. Expande, porque o Rubão vem com o trator em cima mesmo. Não nega. É a máquina, o Rubão. Vambora. Vamos se inscreve aí. Vamos ver aqui. Eu vou falar só um ponto. Um ponto. Uma das normativas aí. Tá. Plano de recuperação territorial. Plano de recuperação territorial que vai ser decidido pela DPF 635, onde o Supremo Tribunal Federal, se metendo numa área que não lhe diz respeito, porque o STF é o guardião da Constituição. Isso. Isso aqui é um plano de segurança. Isso aqui é um plano de segurança de um Estado. Um Estado que vive numa situação crítica e caótica. Quando você tem uma situação crítica e caótica, você traz para sentar à mesa não meia dúzia de tecnocratas. Você traz o capitão da PM, você traz um soldado da PM, você traz um professor, você traz as pessoas que lidam diariamente com o crime. Aí eu vou te dizer aqui o que eles estão falando sobre recuperação territorial. Recuperação territorial. Plano de recuperação territorial. Elaboração de plano estadual. Eles adoram essa palavra. Vamos fazer um plano, que é a melhor coisa de não botar nada em execução. Tá? E gastar dinheiro. Elaboração de um plano estadual para áreas dominadas por facções ou milícias. Ótimo. Ações de urbanismo social, políticas para a juventude e serviços públicos. Tudo muito bonito. Cara, isso aqui, lá na terra que o Wellington Calazans está morando, tá? Que é em Estocolmo, isso aqui funciona com uma maravilha. Tá? Plano conjunto com municípios e cronograma de recuperação. Quer dizer, não vai ser feito porra nenhuma. Tá? Agora vamos embora. Elaboração do plano estadual com áreas dominadas por facções ou milícias. Tá bom. Bem, vocês não vivem no Rio de Janeiro, mas eu vivo. Eu sou o maior defensor do Rio de Janeiro, amo o Rio de Janeiro como amo o Brasil inteiro, tá? Mas em especial o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, eu convido todo mundo a não aparecer no Rio de Janeiro. Aquilo ali é para quem está ali. Aquilo ali, para viver ali, é quem está ali. Não está dando. Não está dando. Plano de recuperação. Bicho, os caras invadiram os bairros. Essa cidade aqui, Araguari, ela é uma cidade igual uma grelha. Eu já andei, né, eu estou andando com eles aqui. A cidade é igual uma grelha. Você imagina que metade dessas ruas estejam com barricadas de concreto e vigas de aço plantadas por técnica e que aquelas áreas pertençam ao tráfico? Que plano você vai fazer com o Estado para recuperar essa área? Você tem que sentar o aço. Você tem que pegar o vagabundo que está ali e sacudir ele. Ele tem que ficar ou em cima da terra capinando ela durante 30 anos, ou embaixo da terra adubando ela. Que plano você vai fazer? Ah, nós vamos fazer, como diz o plano, como é que é? É muito bonito. Planejamento, desenvolvimento. Planejamento, desenvolvimento. Desenvolvimento de quê, cara? Ali já tem tudo. Ali já foi feito centro social, ali tem praça. Sabe o que aconteceu? A quadra, quem manda é o tráfico. O centro social é o bunker do tráfico ou da milícia. Todos os órgãos públicos ali devem obediência ao tráfico. A diretora da escola não vai negar a matrícula que um traficante mandar, porque quem manda na escola é ele. Quem manda naquela porra, naquele território ali é ele. Aí você vai elaborar um plano
Vamos fazer um plano, porque o que está faltando lá é asfalto. Lá já tem asfalto, ô desgraçado. E o que resolve é sentar o aço. O que resolve é você... Meu amigo, você tem um problema. A tua perna está caindo. Nós vamos fazer um plano agora de fazer uma alimentação natural para você melhorar a perna. Bicho, se tu não fizer nada pela perna, você vai morrer com essa porra gangrenada. Você está precisando pegar, de repente você tem que cortar um pedaço da perna para sobreviver. Bom, tem 60 anos que tá sentando o aço. Não. Tem 60 anos que tá sentando o aço. Não. Cada vez sentando mais o aço. Negativo. E sempre tendo um efeito colateral maior e o crime crescendo. Sempre. Então a solução... Tem 60 anos que tá sentando o aço. Então, vai sentar o aço, os caras vão crescer mais. É mesmo. É assim que está acontecendo em El Salvador, não é? Não é assim que está acontecendo em El Salvador? Salvador é o tamanho da Barra Funda. Não tem nada a ver. Bicho, eu estou falando da aplicabilidade. O processo é o mesmo. Eu não estou mandando resolver o negócio do Brasil. Eu estou te dando um bairro. Eu não estou falando que é a solução. Eu falei que é a solução do Brasil? El Salvador é um pouco maior que o Brasil. É um pouco menor do que o Rio de Janeiro. Eu estou falando do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem 1.600 km². É 20 vezes menor do que El Salvador. É 20 vezes menor que El Salvador. Agora é o seguinte, o que acontece? O tráfico mudou. A polícia mudou. A polícia mudou de que jeito? Eu não estou defendendo a truculência da polícia. O mal policial deve ser punido. O mal policial deve ser punido. Não tenha dúvida. O mal policial ele tem que ser punido. Policial bandido é 2 vezes bandido, porque ele, além de ser bandido, ele ainda está usurpando ele é um farsante. Ele é um infiltrado. Então ele tem que ter um tratamento dobrado. Isso aí. Agora, meu amigo, bota na minha mão para ver se eu não resolvo o problema do Rio de Janeiro rapidinho. Vai ter efeitos colaterais? Bicho, tem. Você toma um remédio para o fígado, ele ataca os rins. Mas você tem que salvar o paciente. Chegou um momento, daqui a pouquinho o paciente morre. Você se preocupou tanto em preservar os rins dele, ele vai morrer com os rins lindos, maravilhosos, pronto para doação. Porque ele morreu. Você está matando uma sociedade. O Rio de Janeiro está morrendo. Só existe um caminho estreito na Zona Sul e um pedacinho aqui ou ali, uma ilhazinha. Está parecendo, sabe o quê? O Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro está parecendo a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Israel invadiu tudo, destruiu tudo. Tem 2 ou 3 nesgas. O Rio de Janeiro é isso. Rubão, a solução, você sempre ensinou as coisas pra gente. Eu já aprendi muita coisa com você. A solução é a gente trazer soberania nacional pro nosso território. Como? Dando emprego de qualidade para esse pessoal, dando educação de qualidade, dando saúde de qualidade. A gente tem que retomar todas essas empresas que foram entregues, que foram privatizadas. Concordo. Vamos tomar isso tudo para nós, vamos cuidar disso daí. Vamos cuidar disso aí. Isso daí. E é consequência. Resolver o crime é consequência, pô. Não. Olha só, calma. É uma coisa seguinte, é causa e consequência. A causa está aí. Você está falando da causa. Eu estou falando no momento das consequências. Eu estou falando das consequências. A causa eu sei aonde atacar, porque eu tenho uma formação totalmente socialista, de verdade. Socialista, o que é o socialista? O que o socialista visa? O que o socialista visa? O bem comum da sociedade. O bem comum não é perseguição, não é porra nenhuma, não tem nada a ver com essa vagabundagem do PT, PSOL, esses lixos que estão aí, não. Isso é um bando de vagabundos, não tem nada a ver com isso. É o bem-estar, é a equidade social. A causa da onde sai a violência, ela é difusa hoje. Porque o Brasil, apesar dos pesares, apesar de toda a crítica, nós falamos isso quando o Henrique estava aqui, o Brasil está numa situação econômica geral melhor do que estava há alguns anos atrás. Está melhor. O problema é que a demanda é muito grande, os valores se inverteram, a sociedade ruiu. Aí está todo mundo achando que a gente tem que gastar mais em educação. Não, nós temos que gastar melhor em educação. O Brasil já gasta bom dinheiro em educação. Muito. Agora, você ir para um colégio aonde tem um conselho tutelar, tem direitos absolutos, o cara pode fumar maconha dentro da escola.
Aparecem grupos aí dizendo que é o seguinte, não pode ter escola cívico-militar de jeito nenhum, porque eles não querem, porque não é isso, porque você não pode usar cabelo colorido lá, e não pode usar mesmo não, tá certo. Você disciplina uma coisa, aquilo ali é lugar de você receber educação formal, cultura. Ali você vai adquirir cultura. A educação, quem tem que te educar é a tua família. Você tem que ter uma estrutura familiar. Aqui criaram a Constituição de 88, onde tudo são direitos e ninguém tem obrigação nenhuma. Quem vai ficar com as obrigações? Então, voltando lá atrás, para não parecer que eu deixei um buraco, é o seguinte, eu tenho que combater a causa. Eu tenho que combater a causa. Mas, por outro lado, as consequências da sua glicose alta, as consequências da sua diabetes, me deram uma ferida na perna desse tamanho. Então, bicho, além de combater a sua diabetes lá, com alimentação, com remédio, com tudo, dando jeito naquilo lá, eu tenho que tratar a sua perna. Aquilo ali é uma ferida. E a ferida ela tem que ser fechada. E a ferida fechada é pegar o vagabundo e falar assim, ou corre ou morre. Ou corre ou morre. Você se acostumou a ser o dono desse bairro. Isto aqui está sendo retomado pelo Estado. O primeiro cidadão que estiver aqui portando um fuzil, ele vai ser atingido por um drone que hoje custa 50 prata, tá? E você vai voar pedaço de você para tudo quanto é lado. Você vai crescer como ser humano. Você vai ocupar uma área de 30 metros quadrados. Vai ser 2 drones, um filmando e o outro executando. Para não ter problema nenhum jurídico, para ficar bonitinho. O cara estava portando um fuzil para quê? Para catar manga? Você pega um fuzil para quê? Para tirar fruta do pé? Você vai pegar laranja com um 762? Por que esse cara estava portando um fuzil? Ele estava portando um fuzil porque foi permitido, porque o Estado permite, porque o Estado foi lascivo, porque o Estado está proibindo. Ele usava o fuzil dele num cantinho quadradinho lá dentro da favela. Aí a polícia se afastou, porque o judiciário foi lá e afastou a polícia, porque estavam a argumentação que é o seguinte, que como a polícia estava tendo atrito lá dentro, estava tendo tiroteio e pessoas inocentes estavam morrendo. Nunca o judiciário perguntou por que aquele cara estava com um fuzil. Por que ele usava um fuzil num cantinho quadradinho? Você não me falou ele usava um cantinho quadradinho porque ele é delinquente. Isso. Ele é delinquente. Ele virou delinquente por vários motivos. Por vários motivos. Quais? Tá. O fato de ele ter nascido num substrato social muito baixo. Calma. É isso. Todo mundo que nasce substrato é bandido com fuzil na mão. Não. Aquele cara ali é a pequena parcela da psicopatia que existe na Faria Lima, que existe no ANCAP, que existe no cara que convive com a gente. Só que ele está no extremo da pobreza. Então ele pega o fuzil. Ele pega o fuzil porque ele faz parte. E outra coisa, não é todo mundo que anda com fuzil na favela, não. Quem anda com fuzil na favela é o psicopata. É que o cara pobre tem que virar bandido, tá errado. Porque a maioria que tá lá é pobre e a grande maioria não é bandido. Mas só que o do fuzil é o bandido. Não, e o pobre não é não. O do fuzil dentro da bandidagem, dentro da estrutura da bandidagem, ele é o mais apto a usar o fuzil. Porque ele tem um histórico para estar com um fuzil na mão. Ele antes de tudo, aquele cara, antes de tudo, é o bandido. Eu conheço casos pessoais, assim, de família, de carregar no colo, de garoto que entrou para o crime direto, morava num bairro periférico e, vamos dizer assim, ele era dentro daquele quadro social ali, que poderia chamar de rico. Morava em casa própria, os pais tinham outras casas alugadas, tá? Carro dentro da garagem, vida muito boa. Abandonou a escola para andar no meio da vagabundagem. Até meter a mão no fuzil e começar a matar os outros. Ele gostava daquilo. Porque você cria um novo nicho. Você cria um novo mercado. As exceções, né? Peraí, aí é o seguinte, aí você chega num processo onde você tem tolerância zero. Tolerância zero com o criminoso que atenta contra a integridade física do outro. Tá? É assim que se combate a violência. Você pode fazer o que quiser, a gente pode sair na porrada na rua, pode te xingar, pode fazer o que for. A partir do momento em que eu atento contra a sua integridade física, que é o bem maior que você tem, você só tem um bem na vida, que é você mesmo. O resto tudo é ilusório
Ou é que tem, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Mas o que você tem mesmo é assim. Você só tem a você. Então, quando o cara atenta contra esse bem maior que você tem, que é a vida, não tem perdão para ele. Não tem perdão. Eu já falei. O cara que atenta contra a vida do outro pode ser com a chave de fenda, pode ser qualquer coisa que não seja em defesa legítima e própria, por motivo vil, torpe, ou pior ainda, para subtração de algum bem que essa pessoa tem. O cara aponta uma faca para uma mulher num negócio, como diz o Lula, ele só queria tomar uma cervejinha. Eu boto ele 20 anos em regime fechado. Sem direito à visita íntima, sem direito a porra nenhuma. Ele vai ter direito a 3 refeições por dia e a trabalhar lá dentro, lá no Amazonas, onde não pega sinal de porra nenhuma. Não pega nada, não pega nada. Ele vai voltar de lá 20 anos depois. Tá? Bom, você está lá no Rio. Eu quero que ele saia de lá. Aí eu falo assim, o que você vai fazer? Qual o seu projeto para reeducar o preso? 0. Eu não tenho projeto. O projeto é para punir. Não tem projeto para recuperar ninguém, não. Ele vai recuperar pelo medo, pelo pavor. Ele tem que saber que o lugar na sociedade, a sociedade que ele encontrou, que ele nasceu, que existe ali e que fez essa merda funcionar, por isso que eu falo, o ANCAP é um bosta. Ele nasce numa sociedade pronta e vem aqui querendo reformar a sociedade, acabando com ela. Aí é o seguinte, ele tem solução para tudo. Solução para tudo. Tudo. Devia começar fazendo a dieta. Né? Mas é o seguinte, não tem problema nenhum. Então é o seguinte, a hora que o cara souber que a vida é para ser vivida, e que o bem maior é a vida, e que quem atentar contra a vida de alguém vai pagar muito caro por isso, a dona da esquina, ela vai chegar, o que fez isso aí se chama leniência. Em 1976, o Brasil tinha 5.700 homicídios. Tá. E tinha 120 milhões de habitantes. Hoje, segundo o IBGE, que os dados não podem ser checados porque o IBGE virou uma bagunça, é o seguinte, hoje nós temos, só para dizer uma coisa, você viu aí Ainda Estou Aqui, é o nome do filme, né? Sim, do Rubens Paiva lá? O Rubens Paiva não, Rubens Paiva é apenas pano de fundo. É uma história identitária, passando, sofrimento, blá, 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 blá. O filme é ruim demais, tá? Uma porcaria. Mas o... Caralho, o bom tem ódio de tudo, velho. Não tem ódio de tudo, não. De tudo? Não. Aí é o seguinte, aquilo ali, emblematicamente, é para nos lembrarmos dos anos de chumbo do Brasil, da repressão militar, do período dos 20 anos de ditadura que aconteceram no Brasil. É sobre aquele processo todo, aonde 362 pessoas morreram ou desapareceram. Notificadas, né? Não, 360... Foram muito mais. Não, porque quem um órgão, uma ONG responsável por isso chegou a esse número, você é melhor do que eles? Você se dedica a isso? Então, pronto. São 362 que eles identificaram. 362. É que eu tô falando que existem. Calma. Não. Existem versões que são mais. Olha só. Bom, isso aí teve uma ONG que se dedicou a fazer esse trabalho. Ela buscou todos os nomes em todos os lugares. Isso. Essa ONG tem o maior interesse que seja o maior número possível. Tá, mais fácil ter passado do que faltado. Exatamente. Eu vou dizer que ela fez um trabalho digno. 362. Pronto. Tá, beleza. Ou 364. Se eu estou errando é por 1 ou 2 defuntos. Então é o seguinte, 364. Beleza. Eu estou defendendo a tortura? Não. Eu acho que a solução? Não. Mas há de convir que existe a terceira lei de Newton, que é ação e reação. Esses caras pegaram em armas contra ninguém foi... No final, a ditadura militar caiu sem tiro, sem porra nenhuma. Não precisou de nada disso. E naquele momento eles gozavam de uma popularidade tão grande que o próprio Lula, em vídeo que eu já publiquei no meu canal, disse que se o Médici fosse candidato na época, ele votava no Médici. O deputado lá que morreu e pegou em arma? Tá? Qual? O deputado que sumiram com ele? Não. O deputado que sumiu com ele... O Rubens Paiva? É Rubens Paiva, né? O nome dele? Ele pegou em arma, então? Não, ele não pegou em armas.
Ele, segundo consta, não estou falando, ele fazia parte da organização, de alguma forma. Tá? Então é o seguinte, eu não estou aqui, o Rubens Paiva era um grande deputado. Tá? Calma, olha só. Eu não estou defendendo o que fizeram com ele. Eu estou falando em números. Quando você trabalha com geopolítica, quando você trabalha com a política genérica, você trabalha com grandes números. Então é o seguinte, o que aconteceu ali? Ali houve excesso, no caso dele, houve. Tá? As pessoas eram para ser punidas? Eram. Só que em 79 houve uma anistia. E a anistia anistiou todo mundo. Inclusive gente do lado de cá, gente da esquerda, que confessou que assassinou. Teve o caso de um soldado, no Araguaia, que foi amarrado numa árvore e mataram ele a coronhada, para não fazer barulho com tiro. Quem matou esse rapaz a coronhada, devia ser um recruta ou qualquer coisa, eu esqueço o nome dele, mas esse caso é emblemático, foi anistiado também. Quem matou o Rubens Paiva, assumiu com o Rubens Paiva, foi anistiado. Eu não estou aqui justificando as coisas. Eu estou falando aonde nós nos metemos. Então, essa celeuma, essa guerra toda, essa briga, esse negócio todo, tudo isso aí, Salles, banqueiro. Quando o banqueiro está do meu lado, eu já corro do lado. Eu não sou banqueiro, por que o banqueiro está aqui do meu lado? Então é o seguinte, mas foram 362 pessoas mortas ou desaparecidas. Você sabe quantas pessoas morrem ou desaparecem hoje no Brasil por dia? Eu vi esse número já. Você viu porque fui eu que falei. Mas eu não sei onde eu vi, mas eu vi esse número. Fui eu que saí divulgando isso. 332. Por dia. Por dia. Olha em que merda nós nos metemos. Se algo que tenha magnitude, eu não estou tirando a magnitude, a gravidade do assunto, em que 20 anos, 362 pessoas, multiplica 365 por 20, tá? Vai dar 7.300 dias, e você vê hoje 332 pessoas morrendo ou desaparecendo, segundo os números de 2024. Olha, aí é o seguinte, nós demos direito para todo mundo. Hoje, se a pessoa, segundo determinação do STF, acho que já tem uma normativa, você meter a mão nas partes íntimas de uma mulher que está fazendo uma visita íntima, que já é um prêmio do cacete, não tem visita íntima nenhuma, eu ia botar aquele Kid de Bengala que está desempregado aí para fazer visita íntima para quem quisesse. Tá? Então é o seguinte, se tiver lá com cocaína, com arma, com droga, a pessoa meteu a mão na genitália, tirou aquilo ali, porque normalmente é uma mulher que faz a inspeção, não é um homem, não faz nada disso, porque já há o respeito a isso. É invasão de privacidade. Você está invadindo a privacidade, você está humilhando a pessoa. Então deixa entrar logo pela porta, abre as portas, deixa o pessoal vir para a rua, para quê? Não precisa fazer visita íntima, deixa o cara voltar para as funções dele. É isso aí que nós estamos conquistando, voltando a gente almoçando. Mas antes visita íntima do que a saidinha, não? O quê? Nenhuma nem a outra. Nenhuma nem a outra. Nenhuma nem a outra. Não tem nem saidinha, nem tem visita íntima. O casal Nardoni ganhou um mês de férias. Pediu um mês de férias. Nós estamos querendo um mês de férias aqui. Tá? Aí ganharam um mês de férias. Como assim? Como é que foi isso aí? Um mês de férias. Saíram, ficaram um mês de férias. Sem precisar voltar? É claro. Um mês de férias. Tiraram umas fériasinhas aqui. Beleza pura. Aí eu falei assim, eu fui criado dentro de uma doutrina, dentro de casa já. Não foi na rua, não. Eu aprendi dentro de casa. Aí, como eu aprendi dentro de casa, eu levei para a rua. E me cerquei de pessoas que pensam a mesma coisa. Só tem duas. É um exercício fácil de fazer para qualquer um. O cara que está aí agora, aí no chat, aí, dando pulo, dando grito, e não falando em racismo, falando em todes, falando em tudo isso aí, o outro também que fica aí pulando e saltando, achando que o Bolsonaro não é um bosta, e essas coisas todas. Só existem dois balizamentos que balizam todo o nosso comportamento e dão a nossa trajetória. O certo e o errado. O certo e o errado.
E todo mundo sabe o que é certo, o que é errado. Agora é o seguinte, eu sei o que é certo ou é errado, agora eu estou querendo ver isso aqui, qual o proveito que eu posso tirar para mim. Não, senhor doutor juiz, mas o cara não tinha um mandado de busca. Aí chegou na casa do sujeito, achou 150 quilos de cocaína, 8 fuzis, uma metralhadora, 2 tanques Abrams, tá? Um míssil intercontinental. Mas o cara é o seguinte, não tinha um mandado. É perfeito. Como ele não tinha um mandado, então é o seguinte, fica nulo. É certo o cara ter isso dentro de casa? Não, mas tinha minuto de um golpe lá? Oi? Minuta de um golpe. Fudeu. Rapaz, mas, bom, quando a galera fala do crime lá, você vive lá e você viu as barricadas lá, você mesmo relatou que existe isso aqui. Quando você põe isso lá, cara, você tira a saúde, sabe? Uma ambulância não vai chegar lá também. Mas quem tem que responder, vai ter que responder por isso é o Supremo. Mas olha só, você viu o sonho aqui? Esses caras nunca tiraram o cu de dentro de cima de um sofá. Mandaram falar, não falar a palavra cu, mas tem hora que você tem que ofender. A palavra tem que ter um pouco de ofensa. Tá? A frase tem que ser ofensiva. Tá? Ela tem que doer. Ela tem que impactar. Ela tem que doer, tem que impactar. Então o cara não tira o cu de cima de uma cadeira num ar-condicionado em Brasília e quer vir aqui, chegar no Rio de Janeiro, sem perguntar qual o PM do Brasil que tem uma empresa de demolição, tem PM operador de martelete hidráulico. Máquina pesada para retirar. Barricada. Você sabe quantas toneladas a PM do Rio de Janeiro tirou o ano passado? 78 mil toneladas? Eu não sei não. É uma coisa parecida com isso, tipo 70 mil toneladas. O Pimentel falou esse número aqui ontem pra gente. É um número... bestial. Tem uma equipe, tem uma equipe PM. PM, você não contratou ele para operar retroescavadeira, não, porra. E os caras estão operando. Mas pra tomar tiro, mas ele tá lá tirando, antes os caras sabiam o que faziam? Eles vinham de noite e botavam tambor de concreto. Eles vinham de noite e jogavam. Hoje, como a polícia não pode ir lá, tem que ter uma operação especial, toda vazada por tudo quanto é lado, onde todo mundo sabe a hora que vai acontecer, como vai acontecer, tudo isso aí. Os caras estão lá botando... Os caras só faltam aprovar o projeto na prefeitura. O negócio é obra de engenharia. E outra coisa, com casa-mata. Com casa-mata. Com a proteção de concreto para proteger os bicos, que eles chamam. O cara de dentro, numa posição privilegiada, numa porra de concreto desse tamanho... Chama casa-mata. É a casa-mata. São chamados casa-mata. Né, exatamente. Fazendo casa-mata de concreto. Em via pública asfaltada, com escola pública, com creche, com tudo. Sabe quem manda naquela creche ali? É o traficante ou o miliciano, é o dono da área. É o que manda naquela bodega ali, naquele pedaço. Aí é o seguinte, o cara vem aqui, vamos fazer um estudo. Vamos fazer um estudo o quê? Estudo você tem que fazer naquela favela que efetivamente não tem nada. Ali a gente pode fazer. Ali não tem rua, ali o Estado não chegou, ali não tem água, não tem luz. Você chega na Cidade de Deus, cara, é Araguari, pintadinha, do jeito que está aqui. As ruas são bem parecidas. Só que maior, quadradinha, quadradinha. Não é não, porque é um bairro só. É o seguinte, tudo aquilo. É como eu falei, imagina você chegar no meio da cidade aqui e ter barricada de concreto. Antes o cara jogava pedra, entulho. Ou jogava um monte de coisa ali. Jogava um café e tirava a soda aí agora o que acontece? Agora o cara vai lá, como eu falei, só está faltando, daqui a pouquinho vai ter que ter a ART, assinatura de responsabilidade técnica, vai ter que ter um engenheiro para aprovar. Está mais fácil o judiciário mandar destruir porque não obedece às normas da construção da prefeitura do que efetivamente por ser crime. Uhum. Então é o seguinte, relativizaram o crime de tal forma que o resultado está aí. O que os políticos do Rio falam dessas? Os políticos do Rio de Janeiro pertencem a essas quadrilhas. A maioria deles. Ou está lá pensando... Todos os políticos? Olha, desde o PL, PSOL, PT, não vamos falar de... Porque aqui é o seguinte, aqui tem dois bandos. Tem um bando de um lado e um bando de outro. A maioria que está num bando e no outro não serve para fazer um café. Não serve para nada. Tá? Não serve para fazer adubo.
Então é o seguinte, agora, tem algum ou outro aproveitável? Tem. Só que é minoria, bicho. Só que é minoria. É minoria. O esquema político brasileiro é feito por caciques, por quadrilha. Partidos são gangues. São gangues. E aqui, para melhor de tudo, a gente aqui ainda dá dinheiro do Estado para os partidos. Nessa hora... Não só dá dinheiro, mas dá dinheiro com alvará para gastar da forma que quiser. Não, dá dinheiro, fundo partidário. Nessa hora... Peraí, nessa hora eu não vejo nenhum partido de direita falar mal do Estado. Quando vem a mamata, a bufunfa, o pote grande, que só vai se nós 3 aqui, nós 4 aqui formos candidatos... Só quem vai ver dinheiro sou eu, que sou da quadrilha. Vocês são bobo da corte que vão entrar para fazer número para mim. Isso. Vocês não vão receber nada. Você vai receber meia dúzia de santinho, ele vai receber mais meia dúzia de santinho, o Pedro também. E o dinheiro mesmo vai vir na minha mão. Antes existia um discurso de, tipo, eu fui candidato, o meu partido não usa fundo partidário e tal, eu sou contra isso daí. Mas procura aí no Google, Pedro. Procura aí no Google, Pedro, qual partido que devolveu o fundo partidário. Porque também tem uma dificuldade para devolver. Pera aí. Não, bicho. O Novo, por exemplo, tentou devolver, teve que gastar uma fortuna com o advogado e não conseguiu devolver o dinheiro que recebeu. É só depositar numa conta e não usar. E ele fez isso. Tá? É só depositar. Fez? Só que agora, na última, eles resolveram usar tudo. Ah, sim. Rapaz, eles passaram anos sem usar. Rapaz, circo sempre vai ser sucesso a vida inteira. Sempre vai ter alguém que vai gostar de circo. Porque as regras do jogo tá lá. Se você não jogar aquela regra ali, você não entra. O Bolsonaro fez